Um mês duro para os ativos de risco no Brasil e no mundo. Assim foi fevereiro, que apresentou forte volatilidade em grande parte dos mercados globais e mais ainda aqui no Brasil. Quer saber mais sobre os mercados e as mudanças nas carteiras recomendadas? Fica nesse vídeo até o final e encaminha também para quem pode se interessar pelo nosso Onde Investir Março 2023. Nos países desenvolvidos, muitas são as incertezas sobre os rumos da inflação e, consequentemente, dos juros. O recente repique na inflação dos Estados Unidos, somado à atividade econômica e mercado de trabalho resilientes, levaram a um aumento nas preocupações entre investidores, que passaram a precificar juros mais altos, em terreno contracionista, por mais tempo. Isso pôde ser visto, por exemplo, nas taxas do título do Tesouro Americano para 10 anos, que fechou o mês em 3,9%, sendo que começou fevereiro próximo a 3,40%. Além disso, a aversão a risco foi sentida nas bolsas, com Dow Jones encerrando o mês em queda de 4,2%, enquanto o S&P 500 e a Nasdaq recuaram 2,5% e 1,1% respectivamente. Vale ressaltar que a maior parte das bolsas da Europa andou em sentido contrário, com altas acima de 1 ou 2% em países como Reino Unido, França e até Alemanha. Já na China, crescem os sinais de uma retomada da economia após a retirada de restrições ligadas à Covid, que deve tomar tração ao longo de 2023. Por ora, a reabertura chinesa parece estar contribuindo para a melhora dos dados em alguns setores da economia de Estados Unidos e Europa. Entretanto, não vemos esses sinais tão claros desse vetor para o Brasil, principalmente no setor de commodities, onde havia maiores expectativas de um novo impulso que seria trazido aos preços pela retomada do gigante asiático. E falando em Brasil, por aqui, o cenário foi praticamente dominado por pautas políticas, como temas com uma possível revisão de metas de inflação, independência do Banco Central e políticas de preços da Petrobras. Ainda não há clareza a respeito de que postura o governo irá adotar em relação a esses e outros temas relevantes. As pressões políticas por uma taxa de juros mais baixa a fim de fomentar o crescimento econômico e uma meta de inflação mais elevada continuam, o que seguiu pressionando as expectativas de inflação de médio prazo e a curva de juros, que subiu principalmente na sua parte mais longa. Nesse cenário, o dólar fechou fevereiro com alta de 2,9% frente ao real, enquanto o Ibovespa teve queda expressiva de 7,5%. A queda do IFIX foi mais tímida e ficou em 0,45%. Para 2023, a nossa expectativa segue de que o crescimento do Brasil, representado pelo PIB, seja de 1% e que a inflação acumule alta de 5,5% no ano, ou seja, um número ainda consideravelmente acima da meta, seja ela qual for. Em fevereiro, as bolsas globais tiveram um mês negativo. Isso depois de dados econômicos que mostraram que a economia global continua ainda resiliente, principalmente o consumidor e o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que continuam bem sólidos. Ao mesmo tempo que os dados de inflação dos Estados Unidos continuam em alta e superaram as expectativas nesse último mês. Portanto, a principal questão e dúvida dos investidores globais é o quanto de aperto de política monetária, ou seja, de altas de juros pelo Federal Reserve, vão ser necessárias para trazer a inflação dos Estados Unidos de volta para a meta de 2% e se a gente pode entrar numa recessão econômica por conta dessa política monetária mais contracionista. Já no Brasil, incertezas políticas e fiscais continuaram pesando nos ativos brasileiros e o Ibovespa caiu 7,5% em reais e quase 10% em dólares, sendo uma das piores bolsas globalmente. Desde o final do ano passado, a nossa moeda tem tido uma performance pior em relação às principais moedas do mundo que têm se fortalecido contra o dólar. Uma coisa importante nesse mês de fevereiro foi que o fluxo de capital estrangeiro começou a se enfraquecer. Depois de um fluxo muito forte de mais de 100 bilhões de reais em 2022 e ainda forte em janeiro, fevereiro registrou o primeiro mês de saldo negativo de capital estrangeiro desde maio do ano passado. E isso é importante porque o investidor estrangeiro tem sido o principal comprador de bolsa brasileira, à medida que os investidores locais continuam com uma visão bem cautelosa em relação ao Brasil. Então, daqui para frente, essa tendência, se o fluxo de capital estrangeiro vai continuar negativo ou positivo, é algo muito importante para ficar de olho. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para os lucros das empresas do Ibovespa, elas também começaram a ser revisadas para baixo. Quando a gente compara o índice Ibovespa e o índice S&P 500, os analistas têm cortado as projeções de lucros para ambos os índices. Enquanto para o Brasil, os analistas têm cortado as projeções em ao redor de 12% desde os picos, para o S&P 500 os cortes têm sido na casa de 5%. E isso tem tido impacto nas métricas de valuations da bolsa. O preço por lucro do índice Bovespa continua bastante abaixo da média histórica, mas a gente já subiu de 6 vezes para os atuais 7,3 vezes. E quando a gente olha para o prêmio de risco da bolsa brasileira versus taxas de juros reais, elas continuam acima da média histórica também, mas estão caindo por conta de juros mais altos e estão se aproximando
aproximando da média histórica. Ou seja, a gente continua vendo o Brasil como barato, mas as métricas de valuation estão começando a se deteriorar à medida que as incertezas fiscais continuam bastante elevadas. Portanto, a nossa visão em relação à Bolsa Brasileira continua bastante cautelosa e a gente até subiu um pouquinho um tom de cautela nesse último mês por conta desses valuations que estão começando a ficar um pouquinho menos atrativos. Mantemos o nosso valor justo para o índice Bovespa em 125 mil pontos, sendo esse valor ainda bastante limitado pelas taxas de juros de longo prazo ainda em patamares elevados. Para a gente ver maior upside para a bolsa daqui para frente, a gente precisa ver uma melhora na discussão sobre política econômica e perspectivas de corte de juros daqui para frente. Dessa maneira, a gente fez várias mudanças nas nossas carteiras de renda variável, a Top 10, Top Dividendos, Top Small Caps e a ESG, num movimento de defensivar das nossas posições. Estamos evitando nomes com muita alavancagem, histórias de turnaround e múltiplos muito altos. E adicionamos nomes mais defensivos, como empresas exportadoras com receitas em dólares. Se você quiser ver as nossas carteiras recomendadas com mais detalhes e ler o nosso raio XP do mês de março, é só acessar o link que está na descrição. Fevereiro foi um mês em que praticamente todas as classes de ativos apresentaram uma performance inferior ao CDI. Vale destaque para o mercado de crédito, que seguiu apresentando volatilidade em linha com o movimento apresentado em janeiro. Notícias relacionadas a Light, Oi, CVC, em um mercado que já estava sensibilizado em decorrência do fato relevante da Americanas, trouxe ainda mais abertura nos spreads de crédito, puxando a performance dos fundos de renda fixa para baixo. Movimento que impactou desde os fundos de renda fixa mais conservadores até aqueles que possuem um crédito mais high yield. A performance negativa também foi observada nos ativos de riscos, com o Ibovespa apresentando uma performance negativa de 7,49%, tanto a mediana dos fundos long price quanto os fundos long only tiveram sua performance negativa. O mesmo ocorreu com os fundos multimercados, representados pelo IHFA. Até o dia 27 de fevereiro, o índice apresentou uma variação de 0,91%. Em termos de alocação, depois de um ano no qual fomos trocando gradativamente parte do risco global por risco local, para esse mês de março, iniciamos uma leve redução de risco em geral das carteiras. Essa mudança começa nas carteiras de perfil moderado e vai até as que possuem uma alocação mais arriscada. Começando pela carteira defensiva até a carteira destemida, a mudança começa em 2% e vai até 10% de redução em renda variável Brasil. Essa alteração vai em linha com o aumento dos riscos fiscais e políticos no Brasil, de forma que a visão mais construtiva para a Bolsa Brasileira vem perdendo um pouco de força. O nível atual de incertezas não só local, mas global, tanto no ambiente macro quanto no micro, segue trazendo maior aversão a risco por parte dos investidores. E por isso, acreditamos que é importante deixar as carteiras menos expostas a maiores volatilidades. Essa diminuição de risco está sendo realizada com a redução na classe de renda variável Brasil, migrando a alocação para o indexador mais conservador da renda fixa, o pós-fixado. A redução em renda variável Brasil varia de acordo com a política de investimento e exposição de risco de cada carteira. O valor foi direcionado de forma integral para a renda fixa pós-fixado nas carteiras defensiva, estrategista, visionária e energética, enquanto na carteira destemida, em que a redução foi de 10%, 5% foi para a renda fixa pós-fixada e 5% foi para a classe de multimercados. Por fim, em tempos de incertezas, entender o perfil de risco, horizonte de investimento e, por fim, a estratégia ideal para complementar a carteira é muito importante, até porque é muito comum que muitos investidores se sintam pressionados a fazer alguma coisa, seja para reduzir as perdas ou até mesmo para capturar boas e únicas oportunidades. Essa vontade de fazer algo também é conhecida como viés da ação e pode prejudicar os retornos de longo prazo. Dessa forma, a diversificação é a melhor ferramenta para trazer resiliência ao seu portfólio. Caso você tenha interesse em consultar os ajustes realizados em cada uma das carteiras a nível de produtos, basta acessar o nosso guia de investimentos no portal de conteúdo XP ou clicar no link que está aqui na descrição. E se você não tem conta na XP ainda, o que falta para começar a investir com suporte, uma plataforma completa de produtos e muitos conteúdos para te direcionar nessa jornada. O nosso Onde Investir fica por aqui. Desejamos a todos um excelente março e bons investimentos!